Tá fresquinho? Oi, Dani. Tudo bem? Tá esse calor que o Léo falou mesmo. E dentro de campo, mais ainda. Aí você pega um time, você pega Renato e Juliano, tá bom. E levá-los até o final é difícil. E quem entra? Juan Oliveira, num jogo como esse, Corinthians não tem essa possibilidade de trocas para manutenção da qualidade técnica. Porque o Renato, se mesmo sem a bola é difícil para ele, mas com a bola ele encontra o espaço, encontra o passe, e de um passe dele saiu o gol do Yuri Alberto. O controle do jogo foi exercido pelo Fortaleza. Mesmo quando o Fortaleza abandona a partida, fala para o Corinthians, fica com a bola aí, vamos ver o que acontece. Por quê? Porque o Fortaleza tomou todas as decisões no jogo. Vou atacar, atacou. Vou pressionar, pressionou. Agora vou dar bola para o Corinthians, deu. E o Corinthians tomou quais decisões? Não, o Corinthians não teve. O Corinthians aumentou o volume de jogo dele no momento que o Fortaleza entregou a bola. E mesmo assim o Fortaleza toma o gol com a defesa mais adiantada. Mas o Fortaleza falou, olha, fica aí com você, vamos ver. Ele começou a fazer aquela gestão do tempo, o tempo passando, acreditando muito na sua organização, que é algo que o Corinthians nitidamente não tem. Você olha assim, se você enxerga a aflição do jogador. O jogador está quase perguntando o que eu faço, porque na escalação isso já aconteceu várias vezes neste ano, no Campeonato Brasileiro também. A escalação totalmente equivocada no primeiro tempo e vem para organizar na segunda etapa. Hoje foi mais ou menos essa história, porque como é que você pode jogar na beirada do campo Juliano? Começa Juliano, um negócio incrível. E o Fortaleza fazendo os movimentos corretos. Aí o time inteligente. O Juliano vai ter que voltar e vai voltar atrasado. Porque ele joga no centro do campo e volta para marcar no lado direito. Então, esse caminho é de um retorno mais lento. O que fazia o Fortaleza? Pega o Fagner, traz para dentro do campo, o Guilherme arrasta, o Bruno lateral passa, e cadê o Juliano para marcar o Bruno? Tá vindo, de longe. Então o Fortaleza é muito inteligente, soube manejar o Corinthians, só que o Fortaleza chegou uma hora que desistiu. Se eles continuam se impondo, com mais posse como tinha, em intensidade, poderia ter vencido o Corinthians aqui. E o Corinthians teve uma sensacional jogada do Renato, conclusão maravilhosa do Yuri Alberto, que tem sido rara nesses últimos tempos, uma jogada muito bonita, mas acabou o jogo aí. Então o Fortaleza leva para casa, para o seu estádio, para o Castelão, aquilo que imaginou. Ou a vitória, ou o empate. Então o Fortaleza esteve no controle. E se a gente olhar o orçamento do Fortaleza, o orçamento do Corinthians, o trabalho do Vojvoda, o trabalho do Vanderlei Luxemburgo, o trabalho da diretoria do Fortaleza e o trabalho da diretoria corintiana, você vai falar, pô, o grande é o time de Fortaleza. Perfeito. Que o Corinthians é impressionante, como o Corinthians desperdiça dinheiro, talento e, tecnicamente falando, no jogo, daquilo que o treinador é responsável, não dá para acreditar que o Luxemburgo faça as coisas que ele anda fazendo com o Corinthians. Porque quando a gente olha o jogo hoje, né, Calçade continua com a gente, mas vou jogar aqui para a mesa de volta também, a gente percebe mais uma vez a individualidade do Renato, que acha ali um bom espaço no campo, o Yuri, que está sendo cobrado há muito tempo, hoje dá um chute de centroavante, um chute cruzado, um chute no canto, e do outro lado, eu consigo entender por que o Fortaleza segura o jogo, porque a decisão é na casa dele. Sim. O que eu não consigo entender e perceber é essa estratégia. Como o Corinthians vai jogar agora fora de casa? Essa é a grande questão. Primeiro, só para chamar atenção, no gol, Estamos aqui há meses, tem né? 3 momentos de individualidade especial. Fagner. O do Fagner, Sim. que o Elton chamava atenção alguns momentos, lá né? quando a gente assistiu o jogo na redação. Estava ali por acaso, por circunstâncias de jogo. Não é que o treinador pediu para o Fagner vir construir pelo meio. O bote no corredor central não é exatamente uma orientação ao Fagner, né? Isso, e se fosse uma coisa pensada, teria se repetido como método no jogo e não aconteceu. Aí, depois do Fagner conseguir limpar a jogada, ter o passe, muito bem executado do Renato, e tem a jogada do Yuri, que é uma jogada difícil. Sim. Não é uma jogada fácil, a condução de bola e a finalização. E a melhor que é característica circunstância. dele, né? Essa bola Sim. em profundidade para ele chegar. Lembra um finalizar. pouco, não na finalização, mas o arranque, o gol da semifinal da Copa do Brasil ano passado contra o Fluminense, quando ele serve o Renato. Para fazer assim, um arranque mais ou menos parecido ao do Corinthians sob o comando do Vitor Pereira. Então são 3 momentos de individualidade especial. O Fortaleza pode ter esses momentos de individualidade, mas o Fortaleza não pode ficar esperando isso acontecer, senão ele não vai chegar na semifinal da Copa Sul-Americana.
E no jogo de volta, como você falou, o Corinthians precisa apresentar uma ideia. Que ideia? Qual foi a ideia do Corinthians contra o Estudiantes no mata-mata? Qual foi a ideia do Corinthians contra o Newell's fora no mata-mata? Qual foi a ideia do Corinthians contra o São Paulo no mata-mata? O Corinthians não apresenta uma ideia capaz de falar que vou propor o jogo. Vou fazer valer a qualidade individual dos meus jogadores. Vou atacar do jeito que o time do Fortaleza fique desconfortável e eu ter a capacidade de recomposição rápida ou de pressão em saída de bola muito bem executada, atuando fora de casa. O Fortaleza não tem isso. O Corinthians não tem isso. O Fortaleza tem. O Fortaleza não tem o Renato Augusto. O Fortaleza não tem o Yuri Alberto. Tem bons jogadores. Mas não tem esses jogadores que podem fazer a diferença. Não tem jogadores com experiência em decisão, como são o Fagner, como são o Cássio, como o Fábio Santos, jogadores muito vencedores, que mesmo os laterais não vivendo o melhor momento de suas carreiras, ainda são jogadores que entendem e conseguem lidar com esse momento de pressão. Não vão sentir o jogo. Não vão sentir o jogo negativamente. Porém, o Fortaleza tem uma coisa que para mim é muito clara, até na entrevista. Isso parece que passa um pouco batido. O Corinthians quer ganhar a Sul-Americana, mas o Corinthians está ali jogando como se fosse sobreviver a cada partida, a cada fase. O Fortaleza parece que joga o jogo da vida. Mas o aspecto, para mim, que deixa o 50-50, até rebatendo aqui o que o Léo falou, aliás, complementando, porque tem ideias parecidas. Eu estou no 50-50 também com você, tá? É justamente o retrair do Fortaleza, para mim, também é muito de você olhar cada jogo do Fortaleza agora, é o maior jogo da história. Sim. O Fortaleza joga esse jogo de hoje como o maior jogo da sua história. O próximo jogo será o maior da história e se chegar à final vai ser o maior da história. A mobilização da torcida antes de vir a São Paulo já mostrou isso, né? O Corinthians trabalha para o técnico sobreviver na temporada, para o time não terminar, o clube não terminar sem um título na temporada, ou sem chegar a uma decisão. E mesmo que ganhe, talvez na galeria de troféus do Corinthians vai ficar lá, vai passar 2, 3, 4 anos, não vão lembrar muito dessa Sul-Americana. E parênteses, desculpa, Elton, até pensando na próxima temporada, vaga em Libertadores, via brasileiro, coisa, sim, né? Sim, ou seja, e o Fortaleza tem essa chance, porque o Fortaleza está ali brigando ainda entre os primeiros colocados. Então, eu entendo o Fortaleza se retrair depois do gol sofrido, porque o Corinthians já viveu nessa temporada situações de adversidade e de, no jogo da volta, ou levar para os pênaltis, conseguir uma classificação. Você citou esses jogos, teve o do Universitário também, que foi aquele jogo tenso, né, do gol no final. O Corinthians, nessa temporada, criou um roteiro de ser uma equipe que chega ao mata-mata em condições de reverter resultados, né, de conseguir até resultados improváveis. E o Fortaleza vive aquela situação de jogo a jogo construir a sua história, né, dentro do futebol brasileiro. Será espetacular o Fortaleza chegar à final da Sul-Americana e, para mim, chegaria até favorito, né, se a gente for olhar o outro lado. Agora, se o 50-50 tem de um time que está entendendo, está ganhando casca, e de outro que está acostumado a viver essa situação. Isso é uma coisa muito curiosa, porque quando se fala sobre a importância, e parece que não precisa ser falado isso, mas a torcida, os jogadores, o Vojvoda e a diretoria, o presidente Marcelo Paz, quando você pensa as etapas todas vencidas pelo Fortaleza, desde o Rogério, aos acessos, a classificação a Libertadores, aos jogos contra o River, a chegar à segunda fase de Libertadores, parece que se você ganhar a Sul-Americana é como se você tivesse mais um passo à frente. É como se você vencesse mais uma etapa. Para o Corinthians, eu acho que o Sul-Americana é bem importante, tá? O Corinthians tem um título de Libertadores, um título de Recopa, então ganhar mais o título continental é importante, mas eu acho que é meio que fruto... É um alívio. É um alívio. É o que sobrou, na verdade, né? É pouco. É o que sobrou na temporada. Eu acho importante, mas ao mesmo tempo eu acho pouco porque o torcedor sabe que o time tem que jogar de outro jeito. O Corinthians... Parece que tem uma coisa ali que vai além só do resultado. Sim. O Corinthians caiu ali, né? O Corinthians caiu ali. Ele caiu... Não era a competição que ele desejava no início do ano. Ele caiu da competição mais importante para a menos importante. Ele na repescagem... Foi o único brasileiro que não passou da fase de grupo. Institucionalmente, ele não sabia se ele queria estar ali. Nas oitavas também ele tinha dúvidas. Até que nas quartas, a Trave e o Cássio apresentaram que ele poderia estar na semi. Fortaleza, como disse o Elton, dá a vida para estar ali.
Então, a diferença de quem trata aquele prato de arroz com feijão... da Libertadores também, mas não foi para a fase de grupos. Mas é o tal do processo. Ano passado, ele vai para a Libertadores, ele negocia um começo ruim de brasileiro, porque vai ao mata-mata, depois ele se recupera no brasileiro. Mantém Esse o seu ano, treinador você está na pré-Libertadores, rebaixamento. não passar Que teve e muitas estar na propostas antes pra Sul-Americana, sair, inclusive. você vai tratar a Sul-Americana como algo grande, porque dentro da sua história, da sua realidade, é algo grande, e pelo que você investe, que é muito diferente, muito melhor do Corinthians. Então, tudo é tratamento. E aí a gente pode até bater nisso. Aí eu concordo com o Elton, que ele sabe porque ele recuou. Eu só acho que recuou demais, vendo que não estava dando certo. Então, acho que isso tudo difere bem, e aí a gente vai levar. Hoje o Corinthians igualava um pouco mais pelo ambiente. E pelo que o fora de campo, não exatamente a ausência de trabalho, poderia impactar. Só que eu acho que ele não consegue igualar lá, e o Fortaleza lá, ele amplia um pouco. Primeiro que ele sabe o que fazer em campo. Ele sabe muito mais o que fazer em campo. Se o Vojvoda tiver uma ideia e pedir que os jogadores executem essa ideia, você tem muito mais confiança que ela vai ser bem executada. Perfeito. Se o Luxemburgo tiver uma ideia, vai ser algo novo, porque até agora ele não teve uma ideia exatamente. E você não sabe se vai ser bem executado. E tem todo um ambiente de Castelão e tem sim uma pressão para o lado do Corinthians, que é uma pressão muito mais, digamos, negativa do que a ansiedade de fazer história do Fortaleza. Fora que vai um ano de estar em eleitoral, casa, né, também. no colo da sua torcida que o abraça e que o conduz. Então acho que isso torna o cenário um pouco mais favorável. Mas vamos... Deixa eu voltar no Calça, até pegando esse teu gancho, porque por mais que exista uma ideia nova, Calça, uma ideia nova também requer trabalho, também requer tempo. E se o Luxemburgo, por acaso, achar essa solução agora, ele não vai ter a solidez que o Vojvoda tem. É só a gente olhar para trás, né? Entender quantos técnicos esse Corinthians teve no período em que o Vojvoda foi amadurecendo à frente desse Fortaleza. Então é isso. É um Fortaleza que já está fazendo história e pode ter essa história coroada contra um projeto que foi buscando caminhos ali sinuosos, virando nas curvas sem saber exatamente o que estaria na frente, Calça. Acho que tem 2 pontos aí. O primeiro é o dia a dia. Dia a dia, quem está lá dentro e vê, fala que não é legal, né? E aí a gente vem para o jogo e comprova isso. Isso é parte da história. A outra é a escalação. A escalação de hoje, ela tinha uns buracos. E eles foram vistos. E você enxergava antes. Né? Quem acompanha, quem volta pelo lado, começa com o Juliano, aí vai o Maicon. E o Fortaleza deitando e rolando. Então, para o próximo jogo, a gente tem ideia como o Fortaleza vai jogar. A gente sabe quais são as opções do Vojvoda. O Vojvoda fez 5 alterações num jogo que estava 28 graus, com a sensação dentro do campo até maior. Isso à noite. À noite. A gente não está em janeiro, no verão. A gente chegou na primavera agora. E essa era a temperatura. O que faz o Vojvoda? Faz 5 alterações. 5 alterações são 50% dos jogadores de linha. O Corinthians fez 2. Então ele não tem opção. Não é que o Vanderlei é um coitado, não tem opção tal. Ele não trabalhou isso. Então ele vai com o Renato, esgotando o Renato até o final, e vai com o Juliano também. E os retornos dos dois, a gente está olhando daqui, estou vendo. Tem bola que eles voltam torcendo. Então o Corinthians corre muito risco, porque é mal trabalhado no dia a dia. Gente, vamos só lembrar, o Dorival Júnior assumiu São Paulo quase na mesma época que o Vanderlei. E a gente está falando de equipes de futebol completamente diferentes. São de planetas diferentes. O São Paulo estruturado e arrumado. E um Corinthians que é isso aqui que a gente viu. Tem um bando de loucos na arquibancada e tinha um bando desesperado dentro de campo. Até o Fortaleza falar, agora já fiz 1-0, toma a bola. E foi assim até o final. Então, isso a gente está falando há muito tempo. Tem torcedor que fica chateado, que não entende, que acha que o papel da imprensa é para torcer, né? Infelizmente, eles estão acostumados a isso nesse momento da humanidade. Mas o papel não é torcer. O Zé Elias mesmo, que o Zé Elias leva de pancada porque ele é um cara que olha para o jogo e diz que o jogo está acontecendo, né? E não fica ali tentando se equilibrar na amizade. O que o jogo nos mostra é o que a gente fala. Então você tem um time com uma grana desse tamanho, com uma dívida também. E o outro que é muito bem trabalhado. Inclusive, votou proposta para a SAF no final de semana, que é o Fortaleza. Então, está avançando assim numa velocidade que o Corinthians não tem. Então o jogo mostra tudo isso. Desorganização fora, desorganização dentro, um dia a dia de treinamento frágil, que não traz nada para a equipe. Eu não estou falando
trazer algo novo. O Vanderlei tirou alguma coisa da cartola. Estou falando o seguinte, escale certo para não começar sofrendo. Era ter 2 retornos pelos lados organizados. E ele não tinha. Então o Fortaleza ficou brincando com o Corinthians. Puxava o Fagner, vinha o lateral, o Pochettino vinha também e recebia a bola. Só olhando isso aí, só olhando. E o lado esquerdo, tomando o lado esquerdo do Fortaleza, batendo com o direito do Corinthians, só vendo situações ali sendo criadas. Isso aí é coisa do futebol, a gente está vendo o tempo todo e não é deste jogo. Então, para a volta, então o Fortaleza já ganhou do Corinthians. Mata-mata não é assim. O Corinthians já mostrou nesses mata-matas que consegue milagres e precisa de outro milagre. Né? A lógica é o time mais bem comandado levar a classificação. E esse time é o Fortaleza. Mas o futebol nem sempre dá lógica. Então essa é a esperança é isso que abraça o Corinthians. Que não dê a lógica. A lógica é o time mais organizado. E é o Fortaleza.